Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. É mais uma vez motivo de grande alegria para mim poder estar aqui e apresentar um estudo de escola bíblica, agora no nosso modo online, né? E nessa lição, de forma especial, dando o fechamento para o nosso estudo panorâmico do Antigo Testamento. Vamos então hoje fazer o estudo do profeta Malaquias, um pequeno livro de apenas 4 capítulos que encerra o Antigo Testamento, as escrituras conhecidas no tempo de Jesus. Vamos orar então antes de começar o estudo desta lição. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, obrigada, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pela forma como o Senhor tem guiado os nossos passos, pela maneira como o Senhor tem se mostrado cada dia fiel. Senhor, cada dia que passa em nossa vida, nós percebemos, Senhor, a Tua imutabilidade. Nós percebemos, Senhor, nós temos certeza de que Tu tens o controle, o domínio sobre as nações, sobre os povos. Embora, Senhor, alguns outros queiram colocar em dúvida o Seu senhorio, mas nós confiamos em Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor capacitou homens e mulheres que vieram antes de nós, para deixar para nós estudos teológicos da Tua palavra. Obrigada que antes mesmo deles, Tu levantaste, Senhor, profetas que falaram aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos. Falaram uma vez ao povo de Israel e falaram também diretamente a nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida dessas pessoas. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós. Que tudo, Senhor, que seja falado aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Que eu não fale, Senhor, de mim mesma, mas somente aquilo que servirá para a edificação daqueles que ouvem. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o livro do profeta Malaquias, mais uma vez nós trazemos um profeta apresentando Deus como um Deus de amor. Um Deus de amor porque, apesar de todo a rejeição do povo, apesar do pecado, apesar do povo virar as costas, Deus tem sempre mostrado ao povo que existe um caminho, que existe uma solução, que há uma segunda chance, que Ele restaura, que Ele liberta. E com o livro de Malaquias nós veremos isso mais uma vez. Então, irmãos, nós gostaríamos que os irmãos pensassem um pouco, né? O que precisamos aprender e apreender nesse texto. Considere em sua própria vida. De que formas eu tenho negligenciado ao Senhor? Pense nisso. De que forma eu tenho negligenciado ao Senhor? Determine, faça anotação, escreva em algum lugar para que você saiba de que formas tem negligenciado ao Senhor. Reconheça com gratidão as bênçãos recebidas. Seja no seu coração grato ao Senhor. Você tem sido abençoado por Deus, meu irmão? Tem um hino no nosso cantor cristão que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então conte, pare um momento, conte o quanto que Deus tem lhe dado. Um dia a mais para viver, a sua saúde, a sua família, aqueles que estão ao seu redor, o seu trabalho, o seu emprego. Conte, enumere as bênçãos que você tem. Se for necessário, escreva também para que o seu coração reconheça. E aprendamos a administrar de forma correta os bens que Deus nos tem dado. Essa é a ação que Deus quer de nós depois de estudarmos o livro de Malaquias. Que nós aprendamos a administrar a mordomia do reino. Talvez seja uma das coisas que nós temos negligenciado mais nesse tempo tão tumultuado, tão agitado, tão
cheio de coisas para fazer e nós às vezes esquecemos de administrar os bens, o tempo, a vida, que são bênçãos que o Senhor nos dá. Malaquias, então, meus amados irmãos e irmãs, é o último dos profetas. A Bíblia não fala muito sobre este homem, Malaquias, quem foi ele, de quem era filho. A única informação que nós temos dele, na verdade, é esse texto que ele escreveu. Inclusive, algumas pessoas sugerem que Malaquias não é o nome do indivíduo, mas sim o título do livro, já que a palavra Malaquias em hebraico significa o mensageiro. Mas os estudiosos da Bíblia, né, os teólogos, concordaram, chegaram a um consenso que assim como os outros profetas deram aos seus escritos o nome, o seu próprio nome, Malaquias também seguiu o mesmo caminho. Então, o nome do livro, o nome do profeta é justamente aquilo que Deus queria que nós entendêssemos. Deus tem para nós, tinha para o povo de Israel e tem para nós hoje, porque nós vamos ver o quanto esta mensagem é atual. Uma mensagem, né? Que é isso que o título significa, um mensageiro. Então nós temos aqui em Malaquias uma mensagem que o Senhor Deus quer deixar para nós. Este livro, ele é estruturado em forma de debate, nós podemos dizer assim, perguntas e respostas, em que o profeta lança uma acusação, o povo se defende e o profeta prova que a acusação está completa. Lembrando-nos que o profeta está falando da parte do Senhor. Então nós vamos pensar assim, Deus acusa, o povo se defende e o profeta e Deus prova que ele está certo. Então, afirmação, réplica e tréplica é o que nós teremos nesse texto aí elaborado pelo profeta Malaquias. Um breve resumo desse livro. Esse livro, amados irmãos, ele foi escrito por volta do século V a.C. Pensando em termos dos textos bíblicos, nós vamos colocar ali contemporâneo de Neemias, né? É um livro pós-exílico, nós já entendemos isso. Nós temos os livros pós-exílicos na Bíblia são Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 6 livros que nós temos após o exílio. Esdras é contemporâneo de Ageu e Zacarias, né? Os escritos em Esdras são contemporâneos de Ageu e Zacarias, e o escrito de Neemias é contemporâneo ali, tem uma parte que vai estar contemporânea a Malaquias. Nós vamos ler no capítulo 13 de Neemias para tentar contextualizar esse texto aí. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, versículo 1 do capítulo 13 de Neemias. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra elas Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Isso é Neemias falando. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei
que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incensos. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. E então continua. Então, esse trecho aqui que Neemias está falando, ele estava fora, ele tinha voltado para a Pérsia, porque os irmãos vão se lembrar que Neemias recebeu permissão do rei para quem ele trabalhava, como copeiro, né? Para vir para ajudar na construção dos muros, na reconstrução dos muros, e ele voltou, foi o compromisso que ele fez com o rei, ele voltou para a Pérsia. Isso cerca de 100 anos depois da volta da primeira leva de exilados, né, voltarem para Jerusalém. E aí o Neemias volta para a Pérsia e as pessoas começam então a desanimar, a dispersar, a fazer coisas que desagradavam a Deus, que como a gente vai ver aqui em Malaquias, e é neste momento que Neemias descreve ali uma parte do que estava acontecendo, que Malaquias vai escrever o seu texto. Isso que Neemias descreve é um dos problemas que acontecem. Alguém permitiu que Tobias, que era um samaritano, ele morava fora, ele foi um dos que inclusive intentou atrapalhar a construção dos muros, morasse no templo. E os irmãos, nós sabemos que a regra era clara. Na região, ali no templo, só era permitido aos que fossem membros da tribo de Levi, aos levitas, àqueles que viviam do templo, àqueles que eram responsáveis pelo serviço ao Senhor. Só eles podiam viver naquela região. O templo era para o culto, para o louvor e para a adoração. Para mais ninguém, mesmo que não fosse Tobias, para mais ninguém. Era como oferecer um fogo estranho, um culto diferente ao Senhor. Então, nessa época aí de Neemias, cerca de 425, 424, aqui nós temos 430, no século V, nós temos então a data provável da escrita desse texto. O verso-chave, Malaquias 3, 16 e 17, nós vamos ler agora. Diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. E a palavra-chave desse texto para nós, então, é advertência. Deus está fazendo nesse texto, como já fez antes do exílio, fez nos textos pós-exílicos que nós estudamos, de Zacarias, de Ageu, e agora em Malaquias ele vai fazer uma nova advertência. Um breve esboço, meus amados irmãos, desse texto, né? Nesse esboço nós vamos ver a divisão, né, dos capítulos e versículos do texto e qual é a mensagem que tem em cada um desses textos aí. O texto começa, meus irmãos, eu vou ler o primeiro capítulo 1, de 1 a 5, eu vou ler esse texto, os outros a gente não vai ler por completo, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: ele edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel.
Deus age não somente no nosso arraial, Deus age fora dos limites, dos nossos limites. Eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos e irmãs para as primeiras palavras desse texto. Sentença pronunciada. É um peso, né? É algo que é dito como uma sentença severa colocada sobre o povo. É semelhante à nossa palavra sentença mesmo, nas sentenças jurídicas, né? Alguém teve a sentença de fulano saiu. Então é exatamente essa ideia, o peso que foi colocado sobre ele. E nesse primeiro texto que nós lemos aqui, nós vemos como Deus fala do seu amor para com o povo de Israel e o povo negligenciando a pessoa de Deus. No capítulo 1, de versos 6 a 14, Deus está indignado com a desonestidade do povo. No versículo 6 ele diz, eu não vou ler todo o texto, irmãos, os irmãos gostaria de encorajar os irmãos a ler o texto, né? Ele diz, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? No versículo 6 ele diz assim, ó sacerdotes, porque desprezai o meu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então, o povo está sendo desonesto, né? Eles não estão fazendo como deveria ser, e isso é uma negligência para com o culto. No capítulo 2, observe que aqui, irmãos, a repreensão, a advertência é para com todo o povo. No capítulo 1, nós vemos uma advertência de Deus para todo o povo. No capítulo 2, nós vemos a repreensão para os sacerdotes, a repreensão para os líderes do povo. No capítulo 2, no verso 1, ele diz, se não, agora sacerdotes, estou falando com vocês, né? Este mandamento é para vocês. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra a meu nome, enviarei sobre vós maldição. Eu grifei aqui, meus irmãos, na minha Bíblia essa expressão, se não propuserdes no vosso coração. Em Provérbios tem um versículo que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós entendemos que quando a Bíblia fala em coração aqui, é a raiz das emoções, do pensamento, do intelecto, da vontade. É onde o nosso ser realmente está, né? Então, ali é onde tudo começa. Em Esdras, capítulo 7, verso 10, diz, Esdras propôs em seu coração estudar a palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui aos sacerdotes, se vocês não propuserem em seu coração dar honra ao seu nome. Meu amado irmão, se eu não propuser em meu coração honrar a Deus, para Deus não adiantará enchermos os bancos da igreja. Para Deus não adiantará nos vestirmos com o corpo todo coberto. Para Deus não adiantará nem mesmo que o nosso dízimo seja entregue. Porque Deus vai ver, como nós já sabemos, o que está em nosso coração. É uma proposta de coração. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. O vir à igreja é importante, importantíssimo. Se vestir de forma decente é importante, absolutamente importante. Dar o dízimo é importante, muito. Mas se o nosso coração não estiver fazendo isso com o propósito único de obedecer, agradar e amar ao Senhor, para o Senhor, está sendo vão. E aí, então, Deus repreende os sacerdotes com o ministério. Eles estavam negligenciando o ministério. Haja visto o que foi feito no templo, servindo de casa para outra pessoa, né? Que naquele tempo nós sabemos que as regras eram bem estreitas. Deus também, no capítulo 2, ele faz uma condenação do casamento misto. Nos versículos 10 em diante, Deus vai dizer assim, olha, os homens estão casando, né, com mulheres de outras nações. E pior do que isso, não é só pela união com mulheres de outras nações, estão adorando outros ídolos dentro das suas casas. Então, os irmãos percebem que o mandamento de Deus aqui não é pura e simplesmente pela questão
do casamento, mas pela adoração, pelo culto, pelo serviço. Se eu caso com alguém que não serve, que não adora a Deus, toda a adoração vai ficar muito mais complicada. Como eu vou adorar? Como eu vou ter a liberdade para adorar na minha casa, ensinar meus filhos, participar do serviço na igreja? Então, nesse ponto aqui, Deus está dizendo, estão sendo desleais com a minha própria aliança, com a palavra de Deus. No capítulo 2 ainda, de 13 a 17, Deus fala sobre o relacionamento conjugal, porque os homens judeus estavam abandonando as suas mulheres judias e procurando mulheres dali da região, né, de outras nações, para o casamento. Talvez mulheres mais novas, não sei, mas a ideia é que eles estavam trocando de mulher, né, e não buscando outras, e as mulheres também não estavam se preocupando muito com isso, elas estavam, de uma certa forma, satisfeitas, não é? Porque o Senhor foi, no versículo 14, perguntaste por quê? O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, primeiramente, a aliança com Deus foi quebrada. Quando um servo de Deus, né, hoje, naquele tempo, um homem de Israel se casava com uma mulher de Israel, a aliança estava sendo feita diante de Deus, era uma aliança com Deus. A partir do momento que há uma traição, essa aliança com Deus é quebrada. Assim, eu creio que assim também diante de nós hoje, no nosso casamento hoje, né? Quando nós, um casal, jovens cristãos, se casam diante do altar, tem ali uma aliança feita diante de Deus. Se há traição, essa aliança com Deus foi desfeita também ali, diante de Deus, né? A aliança foi desfeita. E Deus faz essa advertência em relação à negligência, especialmente dos homens com relacionamento familiar, e as mulheres que não estavam fazendo muita questão também, né? Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, Deus também faz aqui nesse texto, no capítulo 3, o próximo ponto do esboço é uma promessa para o futuro, né? No capítulo 3, versos de 1 a 6, ele faz uma promessa para o futuro, não um futuro que seria um futuro nosso, mas um futuro para aqueles ali que estão ouvindo a palavra, porque ele já faz aqui a promessa de um novo Moisés, um novo Elias, né? Que nós vimos essa promessa se cumprir em João Batista e no próprio Cristo que viria, né? Ele faz a promessa aí para o futuro nos versos 3, de 1 a 6. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então essa é uma profecia feita tanto ao mensageiro que vem antes, né, como ao próprio Cristo que viria anunciado por João Batista. Nos capítulos 7 a 12 no versículo 7 a 12 do capítulo 3, Malaquias faz uma repreensão a respeito do roubo, né? Daquilo de tirar aquilo que era de Deus. Nós sabemos que o dízimo era o mínimo que Deus exigia das pessoas no Antigo Testamento, e aqui ele faz uma repreensão porque isso não está acontecendo como nós vimos no texto lá em Neemias. Falaremos um pouco mais à frente. E as duas últimas partes do texto, né? Os irmãos viram que é um livro pequeno, só tem 4 capítulos e o último capítulo só tem 6 versículos, mas ele é bem subdividido. E aí Malaquias faz um aviso contra a arrogância do homem, né? Nos versículos de 13 a 15, porque eles ousam questionar a justiça de Deus e negligenciam o seu próprio relacionamento com Deus. E por fim, no capítulo 3 ainda, 16 em diante, e dos capítulos
versículos 1 a 6 do capítulo 4, ele fala sobre a restauração do povo de Israel. Esse é então o esboço do livro de Israel. Se nós pudéssemos, do livro de Malaquias, perdão, se nós pudéssemos resumir o livro de Malaquias em uma sentença, nós diríamos: o profeta repreende o povo por infidelidade nos relacionamentos e avisa das bênçãos que Deus tem para o futuro da nação. Então ele, ao mesmo tempo que repreende, ele também traz a esperança, como nós temos visto que Deus agiu assim em todo o Antigo Testamento. E uma coisa que infelizmente nós podemos perceber, meus amados irmãos, é que depois do exílio, depois de 70 anos de sofrimento, né? Fora de casa, de ser um povo escravo em outro lugar, parece que o povo não apreendeu completamente o que Deus queria ensinar, porque eles voltam a cometer os mesmos pecados. E tanto é que nós vamos ter então a diáspora em 70 depois de Cristo, porque o povo realmente não aprendeu, e aquela promessa de Deus espalhar o povo pela terra por causa da sua idolatria vai acontecer em 70 depois de Cristo. Então, irmãos, como nós falamos, né, o livro é escrito em forma de debate. Ele fala ao povo, ele fala à elite, ele fala ao sacerdote, e ele fala, todas as passagens têm essa mesma estrutura, como eu já havia falado para os irmãos. Ele faz uma fala, uma acusação, o grupo que está sendo acusado faz uma resposta, faz uma réplica, e então vem a tréplica como uma prova de aquilo que foi acusado é verdadeiro. Então, nós vamos estudar aqui agora sobre esse debate que foi produzido aí no livro de Malaquias. A primeira afirmação que Malaquias faz: o Senhor ama o povo. E o povo diz assim: em que Deus nos tem amado? Então, de uma certa forma, meus amados irmãos, o povo estava rejeitando o amor de Deus. Eles estavam duvidando que Deus os amava. A gente passou 70 anos no cativeiro, a gente chegou aqui, teve um trabalho danado para construir o templo, para construir o muro, a gente teve que trabalhar com uma mão enquanto segurava a arma com a outra mão. A gente teve que sofrer um bocado. Você está dizendo que Deus ama? E aí Malaquias responde com a resposta do Senhor, que eu já li para os irmãos aqui hoje. Sim, Deus escolheu Jacó. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu Jacó e preteriu a Esaú. E ele deu bênçãos sem medidas para Jacó. Mesmo assim, vocês o rejeitaram. Malaquias diz assim: olha, Deus é Pai, Deus é Senhor, e Ele merece a sua honra. E de que forma e qual foi o pecado do povo nisso aí, né? Eles se recusaram em dar honra a Deus. E eles perguntam: em que é que nós desprezamos o seu nome? O que foi que nós fizemos de errado? Né? Nós não estamos fazendo nada aqui. E aí Malaquias diz: diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Então, existia toda uma regra, né? Um processo que, na verdade, amados irmãos, nós sabemos que tudo que acontecia no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisava ser limpo, perfeito, puro, de acordo com as regras que ali foram dadas ao Senhor, foram dadas ao povo. Então, o povo não podia sair daquele caminho. E eles estavam trazendo, podemos dizer assim, a sobra para o templo, né? O animal coxo, o pão imundo. E o próprio Deus diz assim: vá, leve isso para o governador. Será que ele vai ser favorável a você? Chegue para o governador com essa oferta para pedir alguma coisa. E será que ele vai ser favorável a você?
Quantas vezes, amados irmãos, né? Nós fazemos o melhor, damos o melhor que nós temos para outras prioridades. Deixamos para o Senhor o que está por último, né? Não, se der tempo, domingo de manhã eu vou para a igreja. Se der, eu vou lá. Mas assim, só se der, se eu não estiver muito cansada, né? Vou só domingo de manhã, para que esse negócio de ir para a igreja todo domingo, o dia todo, já não basta de manhã? Ou não só isso assim é só o serviço, é muito mais profundo, né? O nosso devocional, se der tempo, na hora de dormir, eu leio a Bíblia. Se der tempo, se der, e nós vamos deixando Deus para o último lugar da nossa vida, quando Deus requer de nós primícia do tempo, primícia das finanças, primícia. Quando eu era menina, eu me lembro que toda vez que minha mãe comprava uma roupa nova ou costurava uma roupa nova para nós, o primeiro lugar, né, se não fosse short, o primeiro lugar que nós usávamos aquela roupa era na igreja. Então, a roupa nova tinha que inaugurar, era para ser inaugurada na igreja. E tinha roupa de ir para a igreja e a roupa de ir para outros lugares, porque o melhor que nós tínhamos era para a igreja. E como nós tínhamos uma condição financeira pequena, sempre o melhor era reservado para o Senhor. Hoje parece que nós, como adultos que somos, eu já sou avó, como alguns pais e avós, a gente parece que deixou isso um pouco de lado e não ensinamos mais nossos filhos, nossos netos a reservar o primeiro, o melhor, o mais bonito para o Senhor. Fomos achando que nada, isso é besteira, isso é religiosidade, isso não precisa ser assim, mas de tanto não precisa ser assim, os nossos corações ficaram também, deixa para lá, o que é que tem demais. Então, eu concordo que nós não precisamos partir para tem que ser assim, mas que o nosso coração deseje que seja assim. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero comprar aquela roupa bonita, eu quero inaugurar na igreja. Não que tem que ser inaugurado na igreja, mas eu quero fazer isso, porque eu quero que o meu melhor seja dado para o Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração. Deus Pai é o autor da aliança. Em Malaquias 2, a partir do verso 10, nós temos a seguinte afirmativa do profeta: não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? A acusação aqui é a rejeição, é o desprezar a fidelidade de Deus, né? Eles estão dizendo, Deus está dizendo ao povo, vocês estão desprezando a minha fidelidade. Eu sou fiel, vocês estão sendo desleais uns para com os outros e não estão mantendo a fidelidade que eu sempre tive para com vocês, que eu sou, né? Deus é fiel para com vocês e vocês não estão fazendo da mesma forma. Meus irmãos, Deus é fiel em tudo para nós. Ele é fiel não a nós, mas Ele é fiel a si mesmo, porque isso é a sua essência, é um dos atributos de Deus, a sua fidelidade. Ele é fiel às promessas que Ele faz, Ele é fiel a quem Ele é. E aí o povo responde a esse questionamento do profeta dizendo, então por que Deus não aceita as nossas ofertas? Ele diz, né, no versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for e que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para as ofertas e nem aceita com prazer. E perguntais por quê? Ou seja, eles estavam trazendo oferta com o coração impuro, sujo, com as suas infidelidades conjugais, traindo suas esposas e tendo esposas de outras nações. E ainda perguntam a Deus por que Deus não aceita. Então o povo adulterou, quebrou a aliança, segundo Deus responde nos versículos 14 e 15, e não entendia por que Deus nos responde. Irmãos, quantas vezes nós estamos negligenciando aquilo que Deus quer de nós, a nossa responsabilidade diante de nós, a nossa fidelidade, porque Deus permanece fiel. E dizemos,
Porque Deus não está fazendo isso comigo. Quando nós olhamos para a prosperidade do próximo e questionamos, como o próprio povo de Israel fez também, e questionamos, fulano prospera, Beltrano prospera, e eu estou seguindo aqui e não estou conseguindo. Como está o nosso coração diante de Deus? Será que eu estou fazendo por barganha com Deus? A minha fidelidade é para receber de Deus ou porque eu sou fiel a quem Deus é? E não para ter bênçãos do Senhor. Esse é o nosso ponto. O povo adulterou e quebrou a aliança. E por isso Deus já não aceitava as ofertas. Eles desprezaram a fidelidade do Senhor. O profeta diz, o Senhor está enfadado com as palavras do povo. O Senhor está cansado de ouvir as queixas, de ouvir as mesmas afirmações. No versículo 17 ele diz, não é? Do capítulo 2. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor e desses é que ele se agrada? Onde está o juízo de Deus? Então eles estão questionando a justiça de Deus, eles estão dizendo que, duvidando da justiça de Deus, colocando Deus como injusto, porque eles não estão vendo a sua prosperidade, vendo a prosperidade do outro, quando na verdade os seus corações estão diante de Deus. Pensam e começam a questionar, Deus faz melhor quem faz mal do que faz a mim. Eles estão questionando a justiça de Deus quando eles próprios não estão agindo com justiça. No versículo 5 do capítulo 3, Deus está dizendo a eles que Deus vai pesar-lhes a mão, né? Ele diz assim, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra feiticeiros, adúlteros que juram falsamente, que defraudam o salário do jornaleiro, que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a justiça de Deus, era essa justiça que eles estavam torcendo e dizendo que Deus não era justo. Eles estavam se comportando desse jeito e dizendo que Deus não era justo. Então eles estavam rejeitando a justiça do próprio Deus. Depois Deus acusa o povo dizendo, olha, eu não mudo, aquilo mesmo que eu fiz lá no passado é a mesma coisa de hoje. A aliança que eu fiz com Davi é a aliança que vale para hoje. Malaquias capítulo 3, verso 6, ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, povo de Jacó, não sois consumidos. E ele pergunta, e em que nós havemos de tornar? E o que isso, né? O Senhor não muda, tá? E o que tem a ver? Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Ele está dizendo, eu não mudei, mas vocês têm mudado. Vocês têm se desviado, vocês têm ido por caminhos tortuosos, vocês não têm guardado os meus mandamentos. Voltem para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. E aí o povo pergunta, tornar para onde? De onde? Eles não conseguiam enxergar, meus irmãos, a sua visão estava, os seus olhos estavam entenebrecidos, como vai dizer o apóstolo Paulo lá na frente para nós hoje, né? Quantas vezes nós não conseguimos enxergar? Nós enxergamos o pecado do outro, mas não conseguimos olhar para nós mesmos e ver aquilo que nos afasta do Senhor. Peçamos ao Senhor um olhar para nós mesmos, né? Para que nós possamos dizer, eu não estou sendo fiel. Eu não estou voltando o meu coração para Deus, eu não estou fazendo aquilo que Deus quer de mim. E aqui neste caso com o povo, ele diz assim, parem de roubar do Senhor. Parem de roubar nos dízimos e nas ofertas. Observe que Deus já tinha tratado de outros problemas. E agora ele está falando dos bens. Vocês estão me trazendo as suas primícias? Vocês não estão me trazendo as primícias. Lembra do que disse lá em Neemias, aquele primeiro texto que nós lemos hoje ainda? Os levitas tinham ido embora porque não tinham o que comer. Eles tinham ido trabalhar no campo. Quando Deus disse que os levitas viveriam do dinheiro que viesse para o tabernáculo, para o templo. E Neemias ficou irado com aquilo e disse, o povo tem que trazer os seus dízimos e suas ofertas, porque o levita vai viver daqui. Versículos de 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde claramente nos dízimos e nas ofertas.
Aqui nós podemos entrar no conflito que diz, o dízimo era para o Antigo Testamento, hoje já não tem mais validade. Concordemos com essa parte. O dízimo era para o Antigo Testamento e para hoje, porque o dízimo era o mínimo que se podia dar. Foi predeterminado por lei. O apóstolo Paulo diz, cada um contribua quanto está no seu coração. Mas a gente espera que pelo menos o mínimo seja dado. Pelo menos o mínimo. O que Deus não quer, amado irmão, amada irmã, é que você tire a comida da boca do seu filho. É que você dê tudo o que você tem e fique sem. Não. Deus quer que você dê da sua primícia, conforme está em seu coração. Mas o serviço do Senhor precisa da sua contribuição. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós sabemos disso. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Mas isso mostra a nossa fidelidade para com Ele. Ele não muda. Nós é que estamos mudando. Ele é imutável. Novamente, Deus acusa o povo de palavras duras. Deus diz no versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. E eles disseram, e o que a gente tem falado contra ti? E Deus diz a ele, vocês estão dizendo que é inútil me servir. Versículos 14, vós dizeis inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A mentalidade do povo de Israel aqui é a mentalidade que nós temos visto ainda em muitos crentes hoje em dia. O que me vale? Eu vou ganhar o que com isso? É uma mentalidade da barganha, é uma mentalidade da troca. Irmãos e irmãs, nós precisamos servir ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Não por temor, não por ganância, mas por amor. É assim que nós precisamos servir ao Senhor. Nós temos que ter cuidado em blasfemar contra Deus. Nós temos que ter cuidado em colocar sobre Deus a culpa. É claro que nós podemos conversar com Deus. É claro que nós podemos ter angústia. É claro que nós podemos até dizer, Senhor, eu não aceito, mas a gente tem que demonstrar humildade diante de Deus. Humildade diante de Deus e Ele vai nos mostrar seu propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Deus não trabalha aleatoriamente. Ele não olha lá do céu e diz assim, Soraya ali, hoje me deu uma vontade, eu vou jogar uma pedra na cabeça de Soraya para ver se ela vai sentir dor. Deus não faz isso, irmãos. Deus tem propósitos. Ele tem propósito na minha vida, na sua vida. E Ele tem propósito para o povo de Deus hoje. Ele está visando um resultado maior, a vinda de Cristo. Nós estamos aqui no mundo, neste mundo, com um propósito a longo prazo e propósitos individuais e pessoais que Deus tem na vida de cada um. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E Ele age em nossas vidas para nos levar a esse plano, se nós nos dispusermos a fazer a vontade dEle também. Que doutrinas nós podemos perceber no livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias ele faz um retrato, um delineio, né, na interação de Deus e o povo. E ele também nos mostra como deve ser o nosso culto, o culto a Deus. Como é que deve ser o culto a Deus, né? Em Romanos, capítulo 12, nós temos um texto que os irmãos já conhecem, que fala bastante sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Então, no culto a Deus precisa haver razão, né? Não é um culto alucinógeno, nós não estamos com a nossa mente dominada por substâncias, nós temos um culto racional, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos por que estamos aqui e para que estamos aqui. Nós temos uma missão aqui, nós temos um propósito, como eu acabei de falar. Outra doutrina que nós podemos ver aqui é a doutrina da excelência. O que os sacerdotes fizeram, que Malaquias está condenando aqui, foi deles darem a Deus o que era qualquer coisa, fazerem de qualquer jeito. Deus é um Deus que quer de nós, que pede de nós a excelência. Para Deus, o melhor. Para Deus, o mais bem feito. E quando eu digo o melhor, meus irmãos, é o melhor que eu posso dar.
Eu sempre disse isso às minhas filhas enquanto as criava. É o melhor que eu posso dar. Se o meu melhor é 100, eu vou dar 100. Mas se o meu melhor é 50, eu só consigo chegar ali, então eu vou dar meus 50, me esforçar para passar disso. É o meu melhor. O que eu tenho de melhor, eu dou ao Senhor. Excelência para o Senhor. A doutrina da fidelidade que nós temos aí, né? Deus condenou o povo, como nós vimos há pouco, porque eles não foram fiéis, eles não permaneceram fiéis à aliança de Deus. Deus fez uma aliança conosco em Cristo na cruz. E Deus tem propósitos para nós. Não é porque nós estamos vivendo, Cristo cumpriu a lei, nós hoje vivemos sob a graça, que nós vamos fazer tudo e qualquer coisa. Não, irmãos, a graça exige de nós uma consciência até maior. Deus tem princípios que Ele quer que nós mantenhamos e sigamos para a glória do seu nome. A outra doutrina que nós podemos ver no livro de Malaquias é a doutrina da adoração. Uma adoração genuína e real, compreendendo quem é Deus, como nós já falamos. Ele diz, eu, Senhor, não mudo, eu sou fiel. Ele diz, eu sou o único Deus merecedor de adoração. Então ele faz várias afirmações desse tipo. Eu sou o Deus justo, no livro de Malaquias, relembrando ao povo quem ele é. E a nossa adoração deve ter todos esses elementos de reconhecimento de quem é Deus. O povo questiona a integridade de Deus, o povo questiona que Deus aceita mais o mal do que o bem. Nós sabemos quem é o nosso Deus e a nossa adoração só pode ser uma adoração aceitável quando nós entendemos de verdade quem é esse Deus. O verdadeiro culto, então, é um ato de fé e ele é demonstrado na nossa entrega. Quando eu me entrego completamente ao Senhor. Deus garantiu ao povo de Israel que essa entrega tinha que ser feita confiando na provisão de Deus. Não são os nossos esforços, irmãos. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E finalmente nós podemos ver a ideia, a doutrina do propósito. Como eu já falei várias vezes aqui, Deus tem um propósito. Não são coisas aleatórias, não é de qualquer jeito, mas existe um propósito. A resposta de Deus mostra que o culto verdadeiro tem um propósito e que se prolonga até um futuro glorioso, dando significado ao passado e motivando o presente. Então, é isso que Deus quer de nós. Que ligação existe entre Malaquias e o Novo Testamento? Né? O livro de Malaquias faz menção a essas duas pessoas. O Elias que havia de vir, no capítulo 4, verso 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, e pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aí é o sol da justiça, né? Marcos capítulo 1, verso 2 diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, aqui Malaquias fala sobre o Elias que havia de vir. E nós vemos esse Elias que havia de vir em João Batista, lá em Marcos e em Mateus. Vamos ver Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versos de 7 a 15. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas?
Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus e dos céus é o maior do que João Batista. E o sol da justiça, sobre quem nós já lemos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O sol da justiça que brilha, brilhou e brilhará até a sua volta. Malaquias mostra então, meus amados irmãos e irmãs, que a relação com os familiares, a relação com o serviço de Deus e a relação com o nosso dinheiro são termômetros do nosso relacionamento com Deus. Como está a sua relação com os seus familiares? Como está a sua relação com as suas finanças e com o serviço na igreja? Como você avalia a sua realidade espiritual baseando-se nesses aspectos da vida? Senhor Deus, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a refletir, a pensar, Senhor. Ajuda-nos a fazer o melhor para Ti em todas as situações. Ó Deus, tem misericórdia. Fala, Senhor, ao coração daqueles que ouviram esta palavra, em qualquer lugar que estejam, Senhor, que ela ache lugar nos corações, que ela edifique a tantos quantos têm ouvido, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crentes fiéis a Ti, porque, Senhor, Tu és fiel. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.